Olá pessoal, hoje vamos falar sobre indol de terpenos, os IDTs. Mas vocês sabem o que são os IDTs? Os IDTs são metabólitos secundários de origem natural. Todo organismo vivo, seja ele vegetal ou animal, possui em seu metabolismo a produção de metabólitos primários e secundários. Os metabólitos primários são basicamente responsáveis pelo conjunto das transformações bioquímicas essenciais para o crescimento, desenvolvimento e geração de energia para as células do organismo. Já os metabólitos secundários são compostos orgânicos que não estão diretamente envolvidos nos processos de formação de novas células e geração de energia. No entanto, é fundamental ressaltar que os metabólitos primários são os grandes precursores dos metabólitos secundários. As moléculas dos IDTs são biosintetizadas por alguns fungos, entre eles aspergilos e penicillium. Os IDTs são micotoxinas. Eles ocorrem após a fase de crescimento de fungos produtor, por meio de vias metabólicas e reações enzimáticas, causando micotoxicoses, que são intoxicação por ingestão de micotoxinas, resultando na ação de neurotóxicos, que afetam diretamente o sistema nervoso, e os tremogênicos, que causam tremores musculares em homens e animais. Os IDTs são originados a partir do difosfato geranil-geranil e de um grupo indol, provavelmente derivado do fosfato de indol 3-glicerol, um precursor de triptofano. A paspalina é o primeiro IDT intermediário estável com a presença de um sistema de anel hexacíclico fundindo uma fração indol, a partir do qual muitos outros metabólicos dessa classe são derivados. A porção de terpeno da paspalina é derivada do difosfato geranil-geranil, proveniente da síntese da enzima PAXG da molécula farnesil. O grupo indol é derivado da molécula indol 3-glicerol-fosfato pela adição de C3 e eliminação do gliceraldeído 3-fosfato, formando uma nova molécula indol 3-geranil-geranil. Logo após uma sequência dos mecanismos de epoxidação e aciclização, produz a paspalina, por meio da formação do anel F. Vamos ver agora a biossíntese dos três principais grupos de IDTs. No primeiro ramo, a hidroxilação é catalisada e produz o terpendol-E. Em seguida, o TRQ catalisa outra oxidação para formar o terpendol-I, abrindo caminhos para os demais IDTs. Do outro lado, nota-se que a enzima PAXP e o citocromo 450 catalisa a eliminação do grupo metil e a formação de cetona para produzir a molécula 13-desoxipaxilina. A partir daí, há dois caminhos, um formando a paxilina produzida pela ação da PAX-Q e outro formando a paspalinina produzida por ATMQ. Onde cada um dará caminhos diferentes à biossíntese de IDTs. Assim, a especificidade do substrato e do produto das enzimas como TRQP, PAXQ e outras mostradas na figura definem a arquitetura do anel F em diferentes fungos, resultando em grupos de IDTs derivados da paspalina. Os IDTs, como a paspalina, foram isolados e caracterizados por vários métodos espectroscópicos. Um deles, primeiro, como a ultravioleta visível e a espectroscopia de massa. Com o passar dos anos, outras técnicas foram descobertas. A cromatografia da camada delgada foi a ferramenta mais importante tanto para o isolamento de moléculas desconhecidas quanto para a identificação dos IDTs, pois essa técnica é simples, barata e eficiente na análise
qualitativa de composição de micotoxinas. A cromatografia líquida de alta eficiência tornou-se cada vez mais importante nesta época, para análise quantitativa de compostos orgânicos, incluindo micotoxinas de produtos naturais. Muitas dessas toxinas são divididas em ameaças e benefícios para a população. Entre os IDTs conhecidos, lolitremos e paspalitremos representam os maiores perigos para a pecuária. Estes compostos causam síndromes tremogênicas em animais de pastagem. Os lolitremos deram origem à doença do azevém, a qual é causada pela gramínea Lolium perenne, infectada pelo fungo Neotypodium loli. Ao ingerir a gramínea infectada, os animais apresentavam diferentes sintomas, dentre eles tremores musculares, desequilíbrio e, em raros casos, a morte. Os paspalitremos provocam os Paspalum stagea. Um fungo do gênero Clavíceps infecta a gramínea Paspalum dilatatum e, ao ingerir essas gramíneas contaminadas, causam as síndromes tremogênicas nos animais. Os penitremos são outras micotoxinas produzidas por espécies de penicillium, as quais contaminam a gramínea Poa hueco, e após a ingestão da gramínea contaminada, os animais apresentam sintomas semelhantes à doença do azevém. Apesar da ocorrência de contaminação dos animais por fungos, que produzem micotoxinas, ocorrerem frequentemente em determinadas regiões, essas micotoxinas representam uma ameaça mundial à indústria pecuária. Tais problemas são independentes da localização geográfica ou da origem dos alimentos que abastecem as fazendas. As micotoxicoses tremogênicas causadas pelo penitremo A e outras micotoxinas foram raramente relatadas em humanos, e estas são relacionadas ao consumo de alimentos ou bebidas contaminadas. Os efeitos neurotóxicos do penitremo A incluem tremores, convulsões, ataxia e nistagmo, que é o movimento involuntário dos olhos. Também foram registrados sintomas que afetam o trato gastrointestinal, como náuseas, vômitos e diarreia sangrenta. O penitremo interfere na neurotransmissão do sistema nervoso central, inibindo sua atividade, bloqueando mecanismos de liberação de neurotransmissores e neuroreceptores. A abertura dos canais de potássio na membrana celular, em resposta a estímulos endógenos ou agentes farmacológicos, leva a um aumento do efluxo de potássio que provoca uma hiperpolarização da membrana. Quando se fecham, ocorre um efeito contrário, a despolarização da membrana, há um aumento de cálcio intracelular e, consequentemente, a vasoconstrição. Os efeitos fisiológicos nocivos adicionais dos IDTs podem incluir genotoxicidade, como observado para paxilinas e linfócitos humanos. É importante ressaltar que o lolitremo e a paxilina atuam de forma análoga na pecuária, nos canais de potássio, causando a doença do azevém. Os paspalitremos são relativamente raros em síndrome tóxicas em humano. Um desses casos ocorreu na Índia em 1946. Naquela época, a escassez de arroz fez com que várias pessoas na Índia consumissem uma variedade de milheto contaminadas, resultando em um surto de tremores na população. Fungos representantes do gênero Clavíceps são usados para produzir alcaloides de ergot nas indústrias farmacêuticas, para a fabricação de drogas, contra a enxaqueca e para tratamento de Parkinson. Neste contexto, a biossíntese do IDT, durante fermentações industriais ou produção agrícola em gramíneas, representa um problema econômico e de segurança para os fabricantes. Um fungo do gênero Aspergillus é amplamente utilizado em biotecnologia e na indústria alimentícia. Certos isolados dessa espécie demonstraram produzir IDTs do tipo paspalina tremogênica. Assim, a produção desses IDTs pode representar um fator de risco negligenciado para produtos alimentícios. Uma possível solução seria eliminar a produção de micotoxinas IDTs durante várias fermentações, inativando genes biosintéticos chaves dos IDTs.
Derivados da paspalina ainda não estão sendo utilizados na medicina atual. Entretanto, apresentam um grande potencial para a indústria farmacêutica. Os terpendóis, por exemplo, atuam como sinalizadores na fase M, inibindo células cancerígenas, o que torna alvo em potencial para a terapia contra o câncer. Da mesma forma, os penitremos mostram atividades que inibem a migração de células cancerígenas mamárias. Produzir IDTs derivados de paspalina requer uma cuidadosa escolha de cepas, pois cada cepa se comporta de maneira diferente. Por exemplo, dificilmente consegue estabelecer uma produção de metabólitos secundários em N. lolin, devido aos seus hábitos de crescimento exigentes. Atualmente, C-paspalho é utilizado para a produção de alcaloides. Mesmo essa fermentação não otimizada, o conhecimento disponível para a fermentação em escala industrial e a manipulação genética deste fungo pode recomendar C-paspalho como um candidato útil para a produção de congêneres de IDT no futuro. Mas é assim, né? Vamos orar. Um dia vai todo mundo morrer. Que pena, mas está na mão de Deus, graças a Deus.